Boa noite a todos. Então, hoje vamos falar, né? A cada amanhecer, um novo recomeço. É um tema bem pertinente para o nosso dia a dia, né? Que é tão movimentado, tão cheio de altos e baixos. Então, para começar, é só para a gente saber qual é a definição exata, né, de recomeçar. Recomeçar de novo, retornar após a interrupção, começar a ser e a produzir-se novamente. Então, a gente pode começar do zero, ou a gente pode recomeçar, né? Ter novos recomeços. E a reencarnação é um dos maiores exemplos que temos de recomeço. Então, a reencarnação é a oportunidade que o Papai do Céu nos dá de virmos novamente numa nova oportunidade, né? De nos melhorarmos, de quitarmos os débitos do passado. Como ele é um grande pai, ele nos dá, sim, essa chance de começarmos de novo. E no Livro dos Espíritos a gente encontra algumas explicações sobre isso que, né, só reforça o que a gente já sabe sobre a reencarnação. Então, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade: qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, cada um tem o seu peso, né, para carregar. Essa é a justiça. Eu não preciso vir aqui para esse mundo, né, que é a Terra, de novo pagar algo que é de outra pessoa. Eu não vim aqui pagar débitos de familiares meus, eu vim pagar débitos meus. E assim cada um tem o seu peso, cada um tem as suas provas e expiações. Na questão 169, ele continua: o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, o progresso ele quase não tem limite. Ou seja, a gente pode sempre melhorar mais. Não que a gente nunca vai chegar num estado de pureza, mas a gente sabe que a gente tem muito para caminhar, muito para evoluir. A gente não dá para a gente parar e agora eu acho que já está perfeito. Pelo menos aqui na Terra a gente não vai ser perfeito ainda. Então é quase ilimitado. E na questão 170, em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Aí sim, espírito bem-aventurado, um espírito puro. Mas, enquanto a gente não é puro ainda, a gente está reencarnando aqui, nesse planeta de provas e expiações, um planeta de melhoramento, um planeta imperfeito. Então, se todos nós estamos aqui, eu, eles, vocês, a gente tem uma caminhada aí pela frente, de melhoramento. Mas a gente pode já aqui recomeçar, todos os dias. Então, errei, me magoei. Eu não preciso esperar a minha próxima encarnação para tentar fazer melhor. Não preciso esperar todo esse tempo, Até porque a gente sabe que existe uma fila bem longa de espíritos querendo reencarnar. A gente é o quê? 7 ponto alguma coisa bilhões de habitantes na Terra, e dizem que para cada habitante na Terra existem 2 ou 3 espíritos no plano espiritual. Então, é bastante gente que está esperando uma oportunidade. Não dá para simplesmente o Papai do Céu mandar todo mundo para cá, Como talvez ele... Não, acho que ele não queria, não. Mas a gente sabe que é difícil e, com certeza, hoje talvez a gente passa por momentos que a gente fica: poxa, por que eu tive que vir de novo para cá? Se lá talvez era tão melhor, eu estou aqui passando por um monte de coisas, estou ficando cansada de estar nesse mundo, mas, com certeza, a gente não pediu para vir. Eu sempre falo, a gente não pediu, a gente deve ter implorado para vir. Porque, assim, a gente, aqui nessa vida mesmo, às vezes se arrepende, olha para trás e fica: poxa, não podia ter feito diferente aquilo lá. Então, imagina com a mente, com a visão que a gente tem no plano espiritual, ao desencarnar. Pelo menos eu espero, que a gente vai ter essa clareza e saber os porquês, a gente vê muito melhor. E aí, lá, do outro plano, a gente pensa, a gente pede, poxa, me deixa voltar, eu não vou deslizar dessa vez. Me dá essa chance, me tira um braço, a gente quer tudo daí, Eu aceito qualquer coisa, mas eu quero voltar lá e cumprir isso de uma forma correta. Então, se a gente já pensa aqui em vida isso, com coisas pequenas, imagina estando no plano espiritual com uma visão e uma clareza muito mais ampla.
né? Então, com certeza, a gente deve ter, sim, implorado para reencarnar. E, assim, deixa eu colocar aqui. Quando eu estava preparando a palestra, eu fiquei pensando sobre recomeço, né? Fiquei pensando, mas quais são os motivos que nos levam a recomeçar? Né? A gente tem alegrias e tristezas que nos fazem recomeçar, né? Alegrias, né? Eu comecei no emprego novo, é um novo desafio, eu comecei porque eu, né, optei por procurar uma nova oportunidade, um casamento, o nascimento de um filho, são coisas boas, né, que fazem a gente recomeçar também. Mas a gente vai focar aqui nas coisas menos boas, né? Não vou dizer ruim, porque nada é ruim, né? Tudo que vem, mesmo que não seja tão bom, é para a gente sempre crescer e se aperfeiçoar. Então, às vezes, os recomeços podem ser difíceis, né, e tristes, como eu estava falando. Uma separação, né, seja uma separação física, né, um relacionamento, seja uma separação por um desencarne de alguém que convivia com a gente. Eu fui demitida, não aceito isso, né? Então a gente tem muitas expiações no nosso caminho para a gente recomeçar, ver se a gente realmente vai continuar firme. Até coloquei 2 tipos de recomeços que eu, né, me lembrei na hora e achei que seria vantajoso colocar. Um seria recomeçar após um problema ou decepção de alguém, né? Ou seja, algo me decepcionou. Me deixou magoada e eu vou ter que recomeçar. E o outro que seria recomeçar após eu decepcionar alguém, né? Porque a gente pode se decepcionar, mas a gente também pode decepcionar outras pessoas, né? E por que nos decepcionamos? Então, muitas vezes, as outras pessoas, né, que convivem com a gente podem, sim, cometer alguns deslizes, nos decepcionar, mas a gente também tem que ter em mente que a gente também tem participação, muitas vezes, nessa decepção, né? Mas como assim? Né? Então, muitas vezes, a gente cria muitas expectativas em cima de outras pessoas. A gente espera que o outro vai fazer assim, eu acho que ele vai preferir fazer assado. Né? Então, a gente fica achando muita coisa. Né? E nesses achismos que a gente tem ao longo dos nossos dias, a gente acaba se perdendo, se decepcionando, né? Porque o fulano ou beltrano, ele não fez como eu esperava. Né? Eu achei que ele ia agir diferente, ele não agiu. Só que eu achei que ele ia agir assim. Né? Será que eu conheço essa pessoa mesmo? Me conheço, né, para saber como ela funciona? Então, todos somos diferentes. E vai ser muito natural, ao longo da nossa caminhada, a gente sofrer decepções, né, e com isso acumulando mágoas, pensamentos negativos. Né? Mas é muito importante que a gente tente conhecer a nós mesmos, sabendo as nossas habilidades, as nossas inabilidades, o que eu gosto, né, o que me desagrada, porque muitas vezes a gente se decepciona com a gente mesmo, né, sozinho, porque a gente se via de um jeito, mas, na verdade, a gente talvez não se conhecia tão bem assim. Né? E, numa situação, algo que ocorreu, algo que eu nunca tinha passado, eu reajo de um jeito que eu não esperava que eu ia reagir. Né? Então, esse autoconhecimento a gente deve sempre buscar, tanto para nós mesmos, claro, como também tentar conhecer com quem a gente convive. Né? E não ficar esperando tanto, né? Deixar que a pessoa seja ela mesma, deixar que ela seja livre. Né? Senão, a gente vai ficar sempre vivendo a vida do outro, né? Tentando incutir nossas ideias para o outro, dizendo o que a gente acha que é melhor. Mas o que é melhor para a gente nem sempre é bom para o outro. Né? Às vezes, o que eu gosto, outra pessoa não vai gostar. Né? Então, a gente veio para esse mundo para responder pela nossa vida, pela nossa caminhada. Né? Então, quando a gente deixar esse mundo e partir para o plano espiritual, eu vou responder por mim. Né? Eu não vou responder pela Dora, não vou responder pelo Rodolfo. Vou responder o que eu fiz de bom, o que eu fiz de menos bom. Né? Então, a responsabilidade dos meus atos. É claro, né, que se eu interferir no espaço de alguém, fizer mal para alguém, eu vou ter que responder por isso. Mas isso vai repercutir em mim, né, na minha vida, na minha evolução. E, claro, se a gente se decepciona, né, a gente tem que continuar nossa caminhada, sem desistir e perdoando. Né? Sim, muitas vezes pode ser que outra pessoa realmente errou com a gente, né, mas a gente
tem que buscar aquela força lá, né, do íntimo, que nem sempre é fácil, para perdoar, né? E perdoar não é esquecer. Ah, eu não consigo, eu perdoo, mas não esqueço, né? Na verdade, a gente não vai esquecer. Perdoar é a gente lembrar daquilo sem desejar o mal para outra pessoa, sem desejar que, só porque ele fez isso, eu até perdoo, mas um dia ele vai sentir o que foi, né? Isso não é perdoar, né? A gente perdoa, não esquece, mas a gente deseja então que essa pessoa, né, continue seguindo a vida dela e que ela se melhore também. E o outro caminho, né, que seria recomeçar após eu decepcionar alguém. Né? Na minha opinião, na minha visão, né, essa decepção de nós mesmos é bem mais difícil. Né? Eu acho que se auto-perdoar, muitas vezes é mais difícil do que perdoar alguém. Né? Porque a gente, principalmente quando a gente está consciente, né? Se eu estou me culpando é porque eu assumo que eu errei. Isso é importante, assumir que a gente errou, né? Não culpar ninguém. Ah, não, mas eu fiz isso porque ele me provocou. Né? Não, eu tenho que assumir que eu errei. E quando eu assumo, claro, vai ter a culpa, mas a gente também tem que aprender a se perdoar. Né? Ok, eu errei, mas a minha vida não vai acabar agora e resolvido, né? Não vou lá para o Papai do Céu e agora eu vou ficar tranquila. Eu tenho ainda um caminho pela frente para viver. E a gente não consegue viver assim, né? Viver com culpa, viver sempre sem paz, né? Quem consegue viver sem paz, né? Consegue, mas daqui a pouco eu estou doente, né? Daqui a pouco eu estou adquirindo outras coisas que talvez nem estava no meu planejamento. E assim, quando a gente tem consciência sobre doutrina espírita, sobre reencarnação, eu acredito que a gente tem mais consciência também sobre nós mesmos, sobre, né, o que eu faço de certo, o que é errado, separar, né, o que é certo, o que é errado, porque às vezes a gente acaba não tendo esse discernimento também, né, mas tendo essa clareza da doutrina espírita, isso ajuda e muito, né, a gente a seguir um caminho sabendo a diferença entre esses dois. Então, sempre temos a escolha de cultivar o sofrimento ou se aproveitar a situação para crescer e nos libertarmos dele. Essa escolha depende da nossa maturidade e disposição para tomar as rédeas do nosso próprio destino. Essa frase, eu não sei quem falou, eu achei ele nas redes sociais, estava lá mexendo e vi essa frase, me chamou a atenção, e eu achei que cabe muito bem o tema que a gente está trazendo, né, hoje. E é a nossa escolha, né? Ou a gente se amargura para sempre, né? Fica alimentando essa dor, esse sofrimento, tanto do lado de quem é ofendido como de quem é ofensor. Né? Eu posso ficar ali alimentando isso a vida toda e me prejudicar. Né? Ou, então, eu aceito que eu errei, me perdoo e penso, ok, amanhã é outro dia, né? Eu preciso superar isso, preciso ser melhor. Então, se eu errei, eu vou tentar não errar mais. Né? A gente é humano, a gente pode errar, né? Mas o objetivo aqui na Terra realmente é a gente superar isso. Né? Se eu errei, então eu vou aprender a não fazer mais isso. Né? Fazer uma autorreflexão, né? O próprio Santo Agostinho, a gente até cita muito nas palestras, né? A reflexão diária que Santo Agostinho fazia, todos os dias, quando ele ia se deitar, ele, né, colocava a mão na consciência e pensava, né, será que hoje eu fiz mal para alguém? Será que eu fiz alguma coisa que não foi legal, que amanhã eu não quero repetir? Né? E assim ele foi todos os dias. Né? E é esse todos os dias que a gente tem que fazer, um passo de cada vez. A gente não consegue mudar da água para o vinho, de um dia para o outro, né? Num passe de mágica. A gente vai mudar aos poucos, né? Como o próprio Zé Araújo sempre fala. A gente está aqui nessa encarnação, até conhecer o Espiritismo, sei lá, eu tinha 22 anos. Até ali, eu não conhecia o Espiritismo, né? Então, conheci, agora então sou outra pessoa, né? Não, isso é um trabalho diário. Cada dia a gente aprende um pouquinho, vindo nas palestras, fazendo uma leitura, né? Então, também paciência, né? Um testezinho ali, uma prova para a gente se acalmar, né? Refletir diariamente. Até anotei aqui. Eu fui numa missa, né? Semana passada, com uma tia minha, e eu até achei legal que o padre comentou assim, deixa eu até escrever, como ficar em paz se você tirar a paz de alguém? Né? Então, isso pode acontecer.
Como eu falei antes, a gente erra, né? Mas a gente tem que buscar se reconectar, se reequilibrar com a espiritualidade, buscar retomar, né, os objetivos, de se renovar, de se evoluir, né? Então, é isso que a gente não pode perder. E tudo, claro, que a gente faz para os outros, né? A gente sabe que um dia vai voltar para a gente, né? A não ser que a gente consiga trabalhar em dobro, né? Compensar um pouco esses erros, e com certeza todos nós temos a mesma oportunidade. Então, o auto-perdão, né? Como eu comentei ali, eu acho que é mais difícil a gente se perdoar quando a gente tem a consciência, né? Do que a gente perdoar o outro. O auto-perdão é a capacidade de autoaceitação. É aceitar que a forma de expressar o ser humano que somos não é certa e nem errada, e sim única. Então, cada um de nós aqui é único. Ninguém aqui tem a mesma digital, ninguém aqui é igual em nada, né? A gente até pode ser parecido, mas a gente não vai ser igual. A gente é único no universo. Queremos ser perfeitos e não nos perdoamos por não sê-lo. Por isso, o auto-perdão tem a ver com a autoaceitação. Auto-perdão é viver de bem consigo mesmo. Então, é a gente se amar, é a gente se gostar, ter autoestima, né? E o auto-perdão é diferente da autocondescência. Né? A autocondescência é como uma autopiedade. Né? Eu vou me perdoar porque quando eu fiz aquilo, eu estava de cabeça quente, né? Não era eu. Ou, e aqui, fulano de tal, ele me provocou, então, não estava errada. Né? Não é isso. Auto-perdão é a gente se perdoar aceitando que a gente errou, não é a gente justificar. Né? Porque na autocondescência, sempre o outro é o culpado, e eu sou a vítima. Não é isso. Né? Auto-perdão é a gente ter clareza, ter consciência de que a gente errou e de que a gente pode melhorar isso, né? Mas a gente não é perfeito, certo? Como eu falei antes, a gente está aqui num planeta de provas e expiações, sentindo num corpo de carne, né? Como é difícil, às vezes, a gente manter o equilíbrio diante das dificuldades, né? Do estresse do dia a dia. E são essas as provas que a gente tem, as expiações, né? A gente não veio aqui para ser facinho, né? Aqui é fácil, né? É só rezar um pouco ali um Pai Nosso, né? Umas Ave Maria. Não, a gente tem que ter consciência do que a gente é, do que a gente faz. Mas já que a gente erra, né? Vamos aproveitar os erros, então, para nos refazermos, para aprendermos. Coloquei aqui baixar a nossa bola, né? Que às vezes a gente está com a bola muito em cima, né? Então, às vezes é até bom assim a gente perceber que errou, a gente meio que se coloca um pouco para baixo, né? Não vou achar que eu sou tudo aquilo, né? Vou baixar um pouquinho minha bola. Às vezes um tempo assim também é bom para a gente evitar, né? Ser arrogante ou se achar perfeito demais. E o auto-perdão consiste em assumir quem você é, nem melhor e nem pior. Aceitar que é passível de errar como todos somos. E, para se perdoar, por isso que eu coloquei ali o autoconhecimento. É muito importante a gente se autoconhecer. Quando a gente se autoconhece, a gente se autoaceita também. E isso é um processo bem importante para a gente se auto-perdoar. A gente conseguir entender porquê do porquê. Por que eu agi assim? Agora eu entendo que eu agi assim porque eu tenho uma impaciência muito grande. Né? A gente sabe que impaciência é uma coisa que norteia muita gente, mas uns têm mais paciência do que os outros. Né? Mas aqueles que não vieram com tanta paciência, às vezes precisam se observar, né? Tentar, assim, pelo menos se vigiar mais, se policiar para não dar aquela explosão, né, de sentimentos, de raiva, de intolerância. E só que se a gente não se conhece e não aceita que a gente é assim, dificilmente a gente vai se vigiar. Né? Porque se eu não me acho impaciente, mas eu nunca vou aceitar que alguém diga que eu sou. Vou dizer, não, até parece, eu sou paciente, olha, eu aguento tanta coisa. Né? Às vezes a gente não se enxerga. Mas, né, vamos voltar os olhos para nós mesmos e tentar perceber como é que a gente é. Qual é a minha maior inabilidade, que é mais difícil de controlar no dia a dia. Sabe? Então, aí, quem sabe, está o nosso ponto mais fraco. Ponto que a gente precisa mais trabalhar e exercitar. Como eu falei, o exercício é diário, né? O exercício é um passo de cada vez.
Mas se a gente não começar a dar esse passo de cada vez, né, a gente não vai chegar no nosso destino. Se autoconhecer é respeitar os seus próprios limites. Como eu falei antes, né? Eu não me conheço, então também não sei os meus limites. E se a gente não se conhece, muitas vezes a gente não está respeitando isso, respeitando o nosso limite. Né? E se a gente não se respeita, a gente não se ama. E como eu vou amar e respeitar alguém se eu não me respeito e não me amo? Né? Então, é um grande passo, né? Começar por nós mesmos. Às vezes a gente quer mudar o mundo, assim, né? Eu queria revolucionar, assim, fazer um bem que mudasse, sabe, essas coisas difíceis que tem no mundo, mas a gente às vezes esquece de mudar primeiro a nossa própria casa, né? Nossa casa mental, a nossa casa espiritual. Então, a gente tem que começar aqui de dentro, por nós mesmos. A nossa maior missão, na verdade, é modificar nós mesmos, enquanto aqui na Terra, e não modificar o outro. Né? Se a minha mudança ajudar, né, a mostrar para o outro que ele pode mudar, ótimo, perfeito. Mas eu tenho que começar por mim. Não se cobre tanto e nem se culpe de forma tão cruel. Você sempre faz o melhor que consegue. Nem sempre é possível colocar na prática aquilo que você sabe que é o certo, e está tudo bem com isso. Continue tentando. Se perdoe todos os dias da sua vida. Né? Então, aqui não quero dizer que a gente não tem que se vigiar, né? Mas a gente tem que se perdoar. Né? Como eu falei, se a gente não se perdoa, a gente não se ama. E aqui é esse instrumento que a gente ganhou para viver nossos dias. Né? Então, como eu vou viver os meus dias se eu não gosto mais de mim? Se eu não nem me aguento? Né? Então, a gente tem que começar por isso mesmo. E muito importante, a gente nunca desistir. Né? Então, todos os dias a gente tem que tentar, por mais que bata o desânimo, né? E a gente sabe que é perfeitamente normal, como humanos, a gente vai passar por isso. Mas a gente tem que conseguir fazer esse exercício, né? De se autoanalisar, de ver onde que eu posso mudar, onde que eu tenho que melhorar. E aqui listei alguns itens que eu acho bem importantes e que tem a ver com o tema, né, da palestra, que tem a ver também com essas decepções, com esses recomeços. Então, reclamar não muda nada, só nos deixa mais rabugentos. Né? Então, realmente, né, se eu reclamar e ficar resmungando, vai mudar alguma coisa? Né? Aquele problema que eu tinha ali vai modificar? Não vai modificar em nada. Então, não adianta, né? Uma energia em vão que eu estou despejando no universo, que uma hora vai voltar para mim, né, mais pesadinha, mais ruim. Né? Então, não vale a pena. Se autoconhecer, se autoaceitar, se autoperdoar, recomeçar quantas vezes for necessário. Então, se ainda não deu certo, buscar outra alternativa. Né? Isso aqui eu tentei já, mas nesse jeito aqui eu não consigo. Né? Então, vou tentar buscar outras alternativas. Né? A gente tem tantas formas que até o próprio centro, né, oferece. A gente tem o SOS, a gente tem a conversa fraterna, tem os cursos, as leituras, palestras, enfim. Né? Olha quantos instrumentos no nosso caminho, quantas ferramentas que a gente pode se utilizar que podem nos ajudar. Né? Às vezes, sozinho, a gente não consegue ter essa visão, né, do todo, ou enxergar o diferente. Né? Às vezes, a gente está pensando tanto nisso que a gente não consegue visualizar outras alternativas. Né? Mas a gente tem aonde buscar ajuda. Né? Ou, eu não quero ir lá no centro perguntar, tenho vergonha. Né? Mas a gente sempre tem aquele amigo, aquele parente, né, uma irmã, que vai ouvir a gente, que de repente vai conseguir ajudar de alguma forma, né? E claro, a oração, sem dúvida, né? Que muitas vezes traz muita clareza. Só um trechinho do Evangelho que a gente abre ali, um livrinho desses ali da Joana de Ângeles, né? Que eu brinco que o livro ele bate na nossa cara, assim. Já dá uma clareza, uma ideia diferente, né? Se vigiar sempre, né? Então sempre ficar prestando atenção, né? Será que eu estou conseguindo, né, ser equilibrado? Será que eu estou conseguindo falar de um jeito que a pessoa está me entendendo? Né? E na correria a gente não presta atenção nessas coisas. Então, tentar se vigiar mais. E aprender sempre. Claro, com tudo isso que eu coloquei aqui, é para a gente aprender todos os dias. E é aprendizado sem fim, né? Todo dia e com situações diferentes que a gente nunca vivenciou, a gente está aprendendo de novo. E eu trouxe aqui uma matéria que eu achei bem interessante,
Eu não estava procurando isso, tá? Estava fazendo outra coisa e, de repente, apareceu essa matériazinha sobre o kintsugi. É tudo meio japonês, eu vou falar do meu jeito, tá? Kintsugi, a beleza das cicatrizes da vida. Eu coloquei ali a fonte, está meio pequenininho, mas se depois alguém quiser pesquisar um pouco mais, eu achei várias coisas depois sobre isso na internet. Então, kintsugi. Vou até ler um pouquinho, tá? Mas prometo que não vai ser cansativo ouvir. O kintsugi é uma técnica centenária do Japão que consiste em reparar as peças de cerâmica quebradas. Ela se transformou numa filosofia de vida. Então, diante de erros e adversidades, é preciso saber se recuperar e superar as cicatrizes. Então, se for aqui no Brasil, né, quebrou a xícara, quebrou um pires, joga no lixo e compra outro. Né? Lá no Japão, não. Lá no Japão, eles criaram essa arte. Né, começou como uma arte. Né, eles começaram a colar essas peças, mas de um jeito bonito, né, mas eles acabaram usando como uma filosofia de vida. Né? A gente não é perfeito, como eu falei, ninguém aqui é perfeito, mas a gente muitas vezes se mascara muito, né? Esconde as imperfeições, esconde as mágoas, né? A gente quer parecer ser feliz, nem sempre a gente está feliz. Né? Só que aqui, com essa arte, com essa filosofia, eles querem dizer que a gente fica até melhor depois que cola, né? Cola essas cicatrizes, essas mágoas. A arte, como é uma arte, né? Ela fica até mais bonita. Então, assim também é o ser humano. Né? Se a gente errou, mas a gente se levantou, a gente vai ser melhor. Né? Hoje, dia 6 de novembro de 2018, é a nossa melhor versão que está aqui. Né? Então, a nossa versão, a gente nunca está pior. Né? Eu piorei, acho que eu regredi. Não, a gente não regride. Né? O Espiritismo é bem claro com isso, a gente só progride. O que pode acontecer é a gente parar de progredir, estacionar, mas a gente não vai ser pior. Né? Então, se eu não sou muito bom, eu já fui bem pior. Né? Tem que pensar assim. Né? Então, a gente é, sim, melhor. E se a gente tem imperfeições ainda, a gente tem cicatrizes, mesmo assim, a gente está mais bonito, espiritualmente falando, do que a gente era antes. Né? Então, essa arte foi criada há 5 séculos. Surgiu no Extremo Oriente. O kintsugi é uma apreciada técnica artesanal com o objetivo de reparar uma tigela de cerâmica quebrada. Tem até as fotinhos ali, né, de como elas ficam, mais ou menos. Mas na internet a gente encontra outras lindíssimas. O seu proprietário, o Shogun Ashikaga Yoshimasa, os nomes bem legais, muito apegado a esse objeto indispensável para a cerimônia do chá, mandou consertá-lo na China, onde se limitaram a fixá-lo com alguns grampos toscos. Insatisfeito com o resultado, o senhor feudal recorreu aos artesãos de seu país, que propuseram finalmente uma solução atrativa e duradoura. Encaixando e unindo os fragmentos com um verniz polvilhado em ouro, eles restauraram a forma original da cerâmica, embora as cicatrizes douradas e visíveis tenham transformado sua essência estética, evocando o desgaste que o tempo provoca sobre as coisas físicas, a mutabilidade da identidade e o valor da imperfeição. Assim, em vez de dissimular as linhas de fissura, as peças tratadas com esse método exibem as feridas do seu passado, adquirindo uma nova vida. Tornam-se únicas e, portanto, ganham beleza e intensidade. Alguns objetos tratados com o método tradicional do kintsugi, também conhecido como carpintaria de ouro, inclusive chegaram a ser mais apreciados que antes de quebrar. Desse modo, a técnica se transformou numa potente metáfora da importância da resistência e do amor próprio frente às adversidades. A filosofia vinculada ao kintsugi pode se aplicar à nossa vida atual, repleta de ânsias de perfeição. Ao longo do tempo, conhecemos fracassos, desenganos e perdas, mas pretendemos esconder nossa natureza frágil, que nos faz mais humanos e autênticos, sob a máscara da infalibilidade e do sucesso. Ocultamos os defeitos, embora tenhamos falhas desde que nascemos. Se a gente olhar bem, né, dá para comparar bastante com a reencarnação, né, com o objetivo da reencarnação. Alcançar uma vida plena também envolve a capacidade de se livrar das expectativas alheias e deixar para trás a compulsão de agradar.
né? É o que a gente falava antes, das expectativas, de esperar só esperar do outro, né? Não querer só agradar, a gente tem que ser o que a gente é, né? Não há recomposição nem ressurgimento sem paciência. Então, a paciência aqui também é um fator bem relevante, assim como é a nossa vida, né? A paciência da gente fazer um pouquinho cada dia e da gente saber que não vai mudar amanhã, nem daqui a 10 minutos, né? Às vezes essa mudança vai levar mais tempo. Aqui também não é diferente. No kintsugi, o processo de secagem é um fator determinante. A resina demora semanas ou até meses para endurecer. É o que garante a coesão e a durabilidade. E a última frase que eu vou ler, coloquei aqui. Saber valorizar o que se rompe em nós traz uma serenidade objetiva, né? É a gente perceber um pouco mais a gente mesmo. Gostemos de nós como somos, quebrados e novos, únicos, insubstituíveis e em permanente mudança, né? Até porque cada trajetória diferente que a gente tem aqui, de cada um de vocês, faz de vocês pessoas diferentes. Eu sou uma pessoa, né, mas a minha experiência de vida, né, a minha criação e o que eu passei, de bom ou não, é diferente de cada um de vocês, né? Então, é claro que cada um passa o que tem que passar, né? Mas isso faz a gente pessoas diferentes, faz a gente ter experiências diferentes. E é por isso que a gente está aqui convivendo, né? Para a gente conhecer a diferença do outro, aceitar, né, como o outro é e respeitar isso também. E, para finalizar, essa questão aqui do Livro dos Espíritos eu achei bem legal, que mostra essa bondade de Deus, né, com nós, a justiça de Deus é infalível, e como Ele está sempre de braços abertos, mesmo que a gente seja espírito errante, mesmo que a gente falhe de novo, né, mas que Ele não abandona mesmo, nenhum de nós. Então, em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Né? Então, pode ser o pior dos piores, né, seres desse mundo, ele é filho de Deus. Né? Nosso irmão também ganhou a mesma oportunidade que nós. Né, às vezes, eu sempre lembro de uma citação do André Trigueiro, numa palestra que ele deu lá no Fore Blue, onde ele falou do suicídio, né, e ele desmistificou bastante assim, essa questão de que o suicida vai para o umbral. O suicida ele, né, tem que sentir a dor que ele causou a si mesmo. Né, muita gente, até algumas filosofias falam. Né, e ele falou, gente, imagina você, né, se a gente pudesse ver Jesus passou por um suicida, o que ele vai fazer com o suicida? Né? Ele vai chutar aquela pessoa só porque ela tirou a vida? Né? Não, Jesus vai estender a mão, vai abraçar e vai dar uma nova chance. Vai perdoar, né? Vai reconsiderar. Né? Então, quem somos nós para julgar isso? Né? Quem somos nós para dizer que um suicida, então, não tem o valor dele? Ou que, de repente, né, aconteceu num momento de fraqueza, num momento de desequilíbrio, né? Mas todos nós temos a chance de se arrepender, todos nós temos a chance de recomeçar. E não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então, a gente está sendo muito egoísta, né, de achar que só quem não comete nada vai ter a chance, ou que vai para um plano melhor. Né? A gente tem que olhar que todos estão aqui para se melhorar. Né? O pior, sei lá, assassino, né, está aqui no mesmo barco, no mesmo planeta que a gente. A gente não está num planeta superior ao dele, né? A gente está no mesmo mundo. Então, se Deus, né, está sempre com os braços abertos, né, que a gente possa também se abrir para receber essas boas energias, esse aprendizado, a oportunidade até mesmo da gente estar aqui, né, conversando, aprendendo, né, que com certeza quem está aqui na frente também tem, né, seus defeitos, também está aqui para aprender. Né? Então, vamos continuar firmes, né, tentando, e sempre lembrando que a gente está no mesmo barco, né, que a gente não está num barco tão melhor assim, né,
e que a gente não desista nunca, né? Que cada amanhecer seja um novo recomeço. Obrigada a todos.